Olá, meus amigos e minhas amigas. Da Ásia à Europa, passando pelo Oriente Médio, as tensões insistem em não diminuir. E é nesse contexto que a Ucrânia descreve sua situação nesse mês de março. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recentemente trouxe à tona alguns números que são, digamos, bem alarmantes. Segundo ele, só nesse mês a Rússia desferiu ataques à Ucrânia com um arsenal que inclui nada menos que 130 mísseis. Essa situação se desdobra em um cenário onde tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão intensificando seus ataques aéreos. Parece que as tropas russas estão avançando nas linhas de frente e, por outro lado, Kiev está lidando com uma escassez bem preocupante de mão de obra e armamentos, ao mesmo tempo em que tem conseguido atingir locais dentro do território russo reconhecido internacionalmente. Quanto aos ataques russos, chama a atenção o foco da Rússia em Odessa, que é uma cidade importante, localizada no litoral do Mar Negro. Relatos apontam que essa região tem sido alvo de ataques aéreos quase diários nesse mês. Por outro lado, os ataques ucranianos recentemente no território russo têm incomodado Moscou. Um oficial do Ministério de Energia russo disse que eles estão planejando reforçar a segurança das instalações de petróleo e gás com sistema de mísseis. Isso tudo porque, nos últimos meses, Kiev intensificou os ataques contra refinarias russas e outras instalações energéticas. Artyom Verkov, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Gás no Ministério de Energia, compartilhou essa informação durante uma reunião hoje, na terça-feira. Ele mencionou que estão trabalhando em conjunto, inclusive com colegas da Guarda Nacional Russa, para implementar sistemas de proteção como o Pantsir. Para quem não conhece, o Pantsir é um sistema de defesa aérea bem interessante. Ele mistura projéteis antimísseis que podem acertar alvos entre 1,2 km até 20 km de distância, com uns canhões antiaéreos de calibre 30 mm. Os primeiros lidam com as ameaças mais distantes, enquanto os canhões são para o que chegar mais perto, até uns 4 km de distância. Basicamente, é um sistema que cobre várias bases ao mesmo tempo e está preparado tanto para ameaças distantes como para aquelas que conseguem enxergar mais perto. Desde janeiro, a Ucrânia tem intensificado os ataques à infraestrutura petrolífera russa, acertando várias grandes refinarias de petróleo. O objetivo aqui parece ser exatamente paralisar a capacidade militar da Rússia e impedir o avanço de seu exército. Só para vocês terem uma ideia do impacto, os ataques de drones ucranianos no primeiro trimestre resultaram no fechamento de cerca de 4,6 milhões de toneladas de capacidade de refino de petróleo na Rússia. Isso dá algo em torno de 370.500 barris por dia, ou seja, 7% do total, segundo cálculos. E se depender de ajuda, parece que a Ucrânia está prestes a ser financiada por Moscou para atacar a própria Rússia. Isso mesmo que você ouviu. Joe Borrell, que é o chefe da política externa da União Europeia, está sugerindo que a União Europeia use nada menos que 90% do dinheiro dos ativos russos que estão congelados por lá para comprar armas para a Ucrânia. Mas não para por aí não, tá? Borrell ainda disse que os 10% restantes da grana poderiam ir direto para o orçamento da União Europeia com o objetivo de dar uma turbinada na indústria de defesa ucraniana. Ele planeja lançar essa proposta na mesa dos Estados-membros da União Europeia na quarta-feira, bem na véspera de um encontro de líderes do bloco que vai rolar na quinta e sexta-feira. A quantia de recursos russos congelados no Ocidente não é nenhuma mixaria, não. Estamos falando de cerca de 300 bilhões de dólares, incluindo aí moeda estrangeira, ouro e títulos do governo. Zelensky deve estar rindo à toa. É que parece que tem mais dinheiro chegando para Kiev. No último sábado, a Alemanha prometeu um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de quase 3 bilhões de dólares para reforçar a defesa ucraniana, marcando o compromisso mais robusto de Berlim com a ajuda militar desde o início do conflito. O Ministério da Defesa alemão detalhou que o pacote poderia incluir uma ampla gama de equipamentos militares como transportadores blindados de pessoal, 30 tanques Leopard, drones de reconhecimento e munições. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, enfatizou a seriedade do apoio alemão. Veja o que ele disse. Com esta contribuição valiosa de material militar urgentemente necessário, estamos demonstrando que a Alemanha está comprometida com seu apoio. Todos desejamos um término rápido para essa guerra terrível, iniciada pela Rússia contra o povo ucraniano. Uma ação contrária ao direito internacional. Infelizmente, esse desfecho ainda parece distante. Portanto, a Alemanha fornecerá toda a ajuda possível pelo tempo que for necessário. E para reforçar esse compromisso, Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, confirmou o apoio alemão através de sua conta no Telegram, agradecendo pela ajuda prometida.
Esse anúncio chega logo após os Estados Unidos revelarem um pacote de ajuda de 1,2 bilhão de dólares para a Ucrânia para reforçar suas defesas aéreas e suprir suas necessidades de munição de artilharia. É interessante observar, gente, como o apoio militar da Alemanha à Ucrânia vem evoluindo ao longo do tempo. Lá no início, eles eram meio reticentes em fornecer armamentos e optavam por ajuda humanitária e equipamentos médicos. Mas recentemente tem acontecido uma mudança bem significativa nessa política. Passaram a enviar material militar, como por exemplo tanques de batalha Leopard 2 e posteriormente o sistema antiaéreo Gepard. No entanto, essa decisão não foi unanimemente aceita dentro do próprio país, onde milhares protestam contra o envio de armas para a Ucrânia, demonstrando a complexidade e as divisões internas em relação a essa questão. Enquanto isso, na Ásia, mais uma vez a China vê seus interesses sendo confrontados pelos Estados Unidos na região. Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez um pronunciamento forte hoje, terça-feira, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos em defender as Filipinas em caso de um ataque armado contra suas forças. Gente, isso vem na esteira de alguns confrontos um tanto quanto tensos entre a guarda costeira chinesa e filipina, nas disputas pelas águas do Mar do Sul da China, que, diga-se de passagem, tem esquentado um pouco mais recentemente. Blinken estava visitando as Filipinas, que é um aliado dos Estados Unidos, e se encontrou com seu homólogo filipino, Henrique Manalo, antes de ter uma conversa separada com o presidente Ferdinando Marcos Júnior em Manila. E tem mais. O presidente Joe Biden vai receber Marcos e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, numa cúpula na Casa Branca em abril. Os três provavelmente vão discutir sobre as ações cada vez mais agressivas da China no Mar do Sul da China e sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Veja só o que Blinken falou. Nós estamos com as Filipinas e mantemos nossos compromissos de defesa, incluindo sobre o Tratado de Defesa Mútua. Na fala dos dois chanceleres ficou claro o incômodo com as ações da República Popular da China que ameaçam a visão comum de um Indo-Pacífico livre e aberto, especialmente no Mar do Sul da China e na zona econômica exclusiva das Filipinas. A guarda costeira chinesa bloqueou e usou canhões de água contra embarcações filipinas num confronto que deixou um oficial filipino e 4 de seus marinheiros levemente feridos perto do disputado segundo Shoal de Tomás. Esse confronto, além de provocar 2 colisões menores entre embarcações chinesas e filipinas, levou o Departamento de Relações Exteriores de Manila a convocar o vice-embaixador chinês para protestar contra as ações da guarda costeira chinesa que as Filipinas consideram inaceitáveis. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, rejeitou os comentários de Blinken sobre a agressão chinesa no Mar do Sul da China. Ele disse que os Estados Unidos não são parte na questão do Mar do Sul da China e não têm direito de intervir nas questões marítimas entre China e Filipinas. E para colocar mais gasolina na fogueira, as Forças Armadas dos Estados Unidos e das Filipinas planejam realizar exercícios de combate anuais em abril nas Filipinas, numa área que fica a apenas um mar de distância de Taiwan, que a China reivindica como seu território. Fora do Palácio Presidencial em Manila, dezenas de ativistas rasgaram uma bandeira dos Estados Unidos em um protesto contra a visita de Blinken e o envolvimento de Washington nas disputas territoriais entre China e Filipinas. Gente, além de China e Filipinas, o Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei têm reivindicações sobre essa via marítima que é rica em recursos e altamente movimentada. Sem dúvida, uma rota comercial global chave. E claro, a China reivindica quase todo o Mar do Sul da China e transformou recifes desabitados em 7 ilhas que agora servem como base, protegidas por mísseis, incluindo 3 com pistas de pouso que acabam reforçando sua capacidade de fortalecer suas reivindicações territoriais e patrulhas. Em resposta, Washington tem fortalecido um arco de alianças militares e laços de segurança no Indo-Pacífico, incluindo com as Filipinas, Vietnã e outros países em desacordo com a China no mar disputado. E após a China efetivamente tomar outro atol disputado, o Shoal de Scarborough, ao largo do noroeste das Filipinas em 2012, Manila levou suas disputas com Pequim para a arbitragem internacional e venceu em grande parte. A China rejeitou a decisão do tribunal apoiado pela ONU, que invalidou suas reivindicações expansivas com base histórica, mas os chineses continuam a desafiar a decisão. Bom, gente, saindo do Extremo Oriente, vamos para o Médio Oriente. Funcionários das Nações Unidas que trabalham com o palestino na Cisjordânia ocupada afirmam em um documento que tem enfrentado uma campanha sistemática de obstrução e assédio por parte do exército e das autoridades israelenses desde o início do conflito em Gaza há 5 meses. Documentos internos da ONU registram centenas de incidentes.
Isso vai desde a alegação de que funcionários da ONU foram vendados e espancados em postos de controle até o uso de instalação da ONU por tropas israelenses como posições de tiro durante incursões em campos de refugiados, onde palestinos foram mortos. A agência envolvida aqui, a UNRWA, ou Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina nos Territórios Ocupados, tem sido central numa controvérsia acirrada. Como vocês lembram, ela foi acusada por Israel por colaborar com o Hamas em Gaza, o que nega veementemente, alegando falta de provas concretas para embasar essas acusações. A situação descrita nos documentos é bem grave. Por exemplo, eles contam como o centro de saúde da UNRWA na Cisjordânia ficaram sem suprimentos essenciais após um carregamento de medicamentos ser retido pela alfândega israelense por mais de 2 meses na Jordânia. Esse carregamento incluía antibióticos, antialérgicos, analgésicos e tratamentos para diabetes, hipertensão e esquizofrenia. Há também alegações de violações graves, como incursões em instalações da UNRWA por parte do pessoal armado como parte das operações das forças de segurança israelenses, além de danos às instalações da UNRWA durante essas operações. Um incidente particularmente sério relatado nos documentos descreve como 2 funcionários da UNRWA, em um veículo marcado da ONU, foram parados por soldados em um posto de controle temporário, forçadamente removidos do veículo, vendados, algemados e espancados antes da intervenção de um oficial superior. Além disso, os documentos detalham o uso da instalação da UNRWA por tropas israelenses durante operações militares na Cisjordânia, incluindo pelo menos uma ocasião em que vários palestinos foram mortos. Antes que alguém possa dizer que eles são defensores do Hamas, as críticas não são apenas contra a atuação das forças israelenses. Os militantes baseados em muitos campos também são criticados. Para desviar as incursões das forças israelenses para os campos, atores armados em alguns dos campos dos refugiados estabeleceram um sistema de barricadas improvisadas e dispositivos explosivos improvisados, alguns próximos ou adjacentes às instalações da UNRWA, colocando em risco os refugiados que usam esses serviços e o pessoal que os presta. Isso tudo acaba se enquadrando em um contexto mais amplo de medidas severas por parte das autoridades israelenses que afirmam ser necessárias para prevenir ataques terroristas em Israel originados na Cisjordânia. Desde o início de outubro, houve um número significativo de baixa de ambos os lados, com a ONU registrando a morte de 418 palestinos, incluindo 407 pelas forças de segurança israelenses e 9 por colonos. Esses números não são de Gaza, esses números são da Cisjordânia, incluindo aí Jerusalém Oriental. É triste ver como os civis ficam no meio desse fogo cruzado e acabam sendo a maioria das vítimas nesses conflitos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.